A passagem de hoje é Gênesis 41, 1-8. Vamos ler juntos. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas, na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Amém. Nesta manhã, compartilharei a graça de Deus sob o título O Sonho de Faraó. Gênesis 41 contém uma das histórias mais dramáticas de toda a Bíblia. É o capítulo em que se desenrola a história de José, que, de escravo no Egito, e injustamente lançado na prisão, se torna o governador do Egito. No centro dessa virada dramática na vida de José estão os sonhos. Foi por causa de uma história de sonhos que seu sofrimento começou, com o ódio de seus irmãos. E foi ao interpretar os sonhos de egípcios que ele encontrou um ponto de virada em sua vida, chegando à posição de governador, talvez o cargo mais alto que um homem poderia alcançar. Dizer que a vida de José está conectada a sonhos não significa apenas que ele viveu uma vida incomum, experimentou coisas misteriosas ou viveu experimentando milagres. Através dos sonhos, Deus revela antecipadamente seus planos, ou seja, os planos do próprio Deus, e concede a sabedoria para interpretá-los, permitindo que esses eventos maravilhosos aconteçam. Portanto, a afirmação de que a vida de José está ligada a sonhos é o mesmo que dizer: isso não é obra de homem. Significa que sua vida não foi moldada por esforço ou planejamento humano, mas ao mesmo tempo, significa que tudo isso foi inteiramente obra de Deus. Os sonhos não são algo que uma pessoa sonha porque quer. Só se pode sonhar se Deus os conceder. E na passagem de hoje e de ontem, vemos que os sonhos não podem ser interpretados pela força humana. Só podem ser interpretados se Deus conceder a sabedoria. Assim, o fato de a vida de José começar, se desenvolver e terminar com sonhos, significa que Deus está no controle desta vida. Deus está conduzindo esta vida. Abençoo em nome do Senhor para que nossas vidas, assim como a de José, sejam vidas que Deus segura, que Ele conduz, desenvolve e desdobra de acordo com a sua vontade. Quem dá o sonho é Deus. E quem realiza o sonho também é Deus. Gênesis, como já mencionei várias vezes, é um livro que nos exige focar nele, em Deus. Na passagem anterior, 2 oficiais do rei sonharam, e José interpretou seus sonhos. Conforme a interpretação de José, um deles voltou ao seu posto, enquanto o outro foi para a execução. Agora, na passagem de hoje, Faraó tem um sonho. Ao pensar em Faraó, há algo que sempre devemos lembrar. Faraó não era apenas um governante com poder ou um poderoso senhor da guerra. Ele era considerado um deus em sua época. Um deus não deve ignorar nada, nem adoecer ou morrer. Portanto, um deus não pode ter medo ou preocupação. Mas o que esse Faraó está fazendo na passagem de hoje? Ele está perturbado, ele está tomado pelo medo. Seu coração ficou dividido, em um estado em que não conseguia encontrar paz ou calma. A perturbação de Faraó tornou-se a perturbação de toda a nação. A nação inteira ficou em alvoroço por causa da angústia de Faraó. Vamos ler juntos o versículo 8 da nossa passagem de hoje.
Versículo 8. E aconteceu que pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Amém. A perturbação de Faraó é um pouco diferente da preocupação dos dois oficiais na passagem de ontem. Os dois oficiais sonharam na prisão. Esse era o problema. Como estavam na prisão, não conseguiam encontrar ninguém para interpretar seus sonhos. Esse era o problema. Por estarem confinados, não podiam receber ajuda de ninguém para a interpretação, e por isso estavam preocupados. Mas com Faraó é diferente. Faraó tinha o poder de reunir todos os adivinhos e sábios do Egito. E assim, Faraó convocou todos eles ao seu palácio. No entanto, o resultado foi o mesmo. Ninguém foi capaz de interpretar o sonho. A preocupação dos dois oficiais era a falta de oportunidade de encontrar pessoas ou pedir ajuda, enquanto Faraó usou todas as oportunidades, mas não conseguiu resolver o problema. Ter muitas pessoas ou poder pedir ajuda a elas não significa que o problema será resolvido. Isso porque, em ambos os casos, a perturbação e a preocupação originam-se da mesma causa, de uma única razão: a ausência de Deus. Esse é o problema. Não conhecer a Deus, essa é a causa do problema. Como José confessa em Gênesis 48, a interpretação pertence somente a Deus. Longe de Deus, e sem conhecê-lo, não se pode resolver problemas. Por que isso aconteceu? Por que minha vida se tornou tão complicada? Sem Deus, sem a ajuda de Deus, é simplesmente impossível interpretar. Mesmo em uma situação em que se está conectado a muitas pessoas e se pode pedir conselhos e ajuda, o resultado não é diferente de estar isolado. O problema não se resolve. Porque este não é um problema que as pessoas possam resolver. É um problema que somente o nosso Deus pode resolver. Amados irmãos, levem seus problemas a Deus. Então eles poderão ser resolvidos. Peçam ajuda a Deus. Então vocês a receberão. Que vocês, nossos membros, se voltem para Deus, não para os homens. Eu os abençoo em nome do Senhor. Ao vivermos, percebemos que o padrão de preocupação das pessoas é sempre este. Pensamos que ter riqueza ou poder diminuiria as preocupações e angústias, mas não é assim. Essas pessoas têm suas próprias dificuldades e perturbações. O importante é isto: tanto para aqueles que são privados de riqueza e poder, quanto para aqueles que os desfrutam, a causa e a razão da preocupação são as mesmas. É a ausência de Deus, é não conhecer a Deus. A passagem de hoje, no versículo 8, registra: mas ninguém havia que lhe interpretasse. A ausência de Deus, não conhecer a Deus, é a causa do problema. Mesmo a pessoa que parece ter tudo, que pode reunir todos os sábios da terra, se não tiver Deus e não conhecer a Deus, não pode deixar de se preocupar. O problema de quem está na prisão precisa ser resolvido por Deus. E quem resolverá o problema de quem está no palácio é somente Deus, o único. Dentro das histórias de sonhos e interpretações, descobrimos Deus no centro de tudo. Portanto, as histórias de sonhos revelam a quem? Revelam o nosso Deus. A história do sonho de Faraó também revela que tipo de ser Deus é. Se observarmos as palavras que aparecem na história do sonho, veremos que muitas estão relacionadas aos deuses do Egito. Diante de Deus, esses deuses egípcios não são nada, são apenas ferramentas, meios, talvez extras, mobilizados na história que Deus está conduzindo. Eles simplesmente aparecem por um momento, são usados por Deus e depois descartados. Primeiro, as vacas saem do rio Nilo. O Nilo é a base da força e da riqueza do Egito. O próprio rio é deificado, a ponto de ser considerado sagrado. As vacas também estão ligadas a deusas maternas da mitologia egípcia, como Hathor e Ísis. O número 7, o fato de aparecerem 7 vacas, como bem sabem, é um número considerado sagrado tanto em Israel quanto no Egito.
Finalmente, o próprio Faraó era chamado de Deus. Na história do sonho, na verdade, eles não têm muito poder. Eles aparecem apenas como um pano de fundo, como meios para os eventos que Deus está realizando. Eles aparecem simplesmente como ferramentas da história que Deus fará acontecer. E depois de ter esse sonho, o homem chamado de Deus, Faraó, está perturbado. Mas, pensem por um momento, todas essas coisas eram consideradas extremamente importantes pelo povo egípcio daquela época. Não podemos viver sem isso. Não podemos perturbar o coração desses deuses. Eles viviam uma vida que servia ao Nilo, a Faraó e às vacas como ídolos. O povo egípcio da época considerava todas essas coisas como deuses, como absolutas, e vivia dessa maneira. Mas qual é a realidade? Eles têm poder? De modo algum. Eles não têm poder algum e, na verdade, não são nada. São meramente ferramentas que Deus usa. São apenas cenários que aparecem no sonho que Deus deseja mostrar. Quando olhamos para nossas próprias vidas, vemos que muitas vezes vivemos assim. E é por isso que surgem as preocupações. Às vezes, em nossas vidas, há muitas coisas que tratamos como absolutas, pensando, não posso viver sem isso. Vivemos nos apegando a elas, obcecados por elas. No entanto, se nos distanciarmos um pouco, como na passagem de hoje, veremos que essas coisas não são tão importantes. São coisas com as quais podemos viver sem, e cuja ausência não causa grandes problemas. E são coisas que, se Deus assim o desejar, Ele pode dar ou tirar da noite para o dia. Se vivermos com o coração muito apegado a essas coisas, as preocupações e as perturbações certamente aumentarão. Se houver algo além de Deus que cativa demais o nosso coração, acabamos vivendo dominados pela preocupação e pela ansiedade. Os deuses egípcios que aparecem no sonho são, em uma palavra, ídolos. Nossos corações também podem ser cativos por tais ídolos. Que esta manhã seja um tempo de decisão, de olharmos para nossos corações e, ao vivermos o dia de hoje, não vivermos com o coração apegado a essas coisas, mas vivermos olhando somente para o nosso Deus. Abençoo vocês em nome do Senhor. Amados membros da igreja, Deus dá o sonho e Deus interpreta o sonho. Quem faz a história acontecer é Deus. Podemos viver sem o Nilo, podemos viver sem o rebanho. Se tivermos somente a Deus, Ele pode nos conceder todas essas coisas em abundância. O problema não é resolvido por ter muita ajuda humana, nem fica sem solução por falta de ajuda humana. O problema só pode ser resolvido quando Deus está conosco. Vamos viver focados nele, em Deus. As coisas incômodas ao nosso redor que roubam nosso coração, as coisas que consideramos como indispensáveis, aquelas que, sem percebermos, se tornaram ídolos em nossas vidas e ocuparam o lugar de Deus, nenhuma delas é realmente tão importante ou capaz de controlar nossas vidas. Vamos deixar de lado o Nilo em nosso coração, Hathor e Ísis em nossa vida, e o Faraó, e entregar nosso coração a Deus, vivendo o dia de hoje com o coração focado em nosso Deus. Abençoo vocês em nome do Senhor.